Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. Hoje, na apresentação da nossa disciplina para o semestre 2021.2, vou conversar brevemente com vocês sobre a ementa da nossa disciplina, apresentar datas previstas para as avaliações que serão realizadas e apresentar um pouco da estrutura de característica bibliográfica, o que a gente vai usar como principais livros textos aí ao longo do desenvolvimento da disciplina, e conversar brevemente aí sobre a estrutura geral que a gente vai adotar. Então, bora lá. Vamos iniciar pela ementa da nossa disciplina. A ementa aqui ela foi dividida em 3 partes. Essas partes correspondem às avaliações que serão realizadas ao longo do semestre 2021.2. E para a nossa primeira avaliação, a gente vai começar com os conteúdos correlacionados aí com a parte de introdução ao projeto de reatores. Aqui a gente vai ver um pouco sobre os conceitos fundamentais, a classificação das reações e os conceitos de taxa de reação. Muitas dessas partes aqui são de caráter introdutório, são aulas breves que visam basicamente revisar conteúdos que até vocês já viram, por exemplo, na disciplina de cinética química aplicada. Após isso, vamos adentrar aí na seara dos reatores químicos realmente, começando pelos reatores ideais, onde a gente vai estudar os reatores batelados, os reatores continuamente agitados, os reatores CSTR, e os reatores tubulares, os reatores do tipo PFR. Além disso, nessa tópico 2 ainda, a gente vai falar muito brevemente sobre as características dos reatores industriais, onde a gente vai visitar aqui as estruturas básicas de funcionamento dos reatores de leito fixo e de leito fluidizado. Aqui a gente não vai aprofundar muito ainda esse conteúdo, isso aqui a gente vai revisitar na nossa última unidade, na unidade 3, de forma mais profunda, mas a ideia aqui é que vocês consigam já ter uma noção das diferenças entre os modelos ideais, que são os modelos básicos e fundamentais que a gente vai estudar na disciplina, em relação aos reatores industriais, o que é que diferencia esses dois mundos. Seguindo ainda essa parte inicial da nossa ementa da disciplina, a gente vai passar para o tópico 3. Nesse tópico a gente vai visitar aqui a parte de projeto e análise de reatores ideais isotérmicos, onde a gente vai tratar da modelagem dos reatores batelada, do reator CSTR e do reator tubular, visitando ainda um pouco, de forma muito breve, a parte de análise gráfica de reatores. No tópico 4, a gente vai ver as associações de reatores químicos. Aqui a gente vai tratar dos reatores em série, dos reatores em paralelo. Vamos verificar o funcionamento dos reatores com reciclo e adentrar aqui um pouco nas reações autocatalíticas, para entender o comportamento peculiar que esse tipo de reação apresenta. Além disso, por fim, vamos olhar aqui ainda a parte de associação mista de reatores, que são combinações entre reações em série, paralelo, associações mistas mesmo, entre esses tipos de reação que a gente está vendo aqui. Por fim, como último tópico dessa parte, a gente vai ver os sistemas com múltiplas reações, entendendo as características que diferenciam esses sistemas com mais de uma reação química acontecendo dentro do sistema ao longo da nossa transformação ali de interesse. Isso aqui finaliza o conteúdo da nossa primeira avaliação. Então a nossa primeira avaliação vai até esse conteúdo 5 aqui, sistemas com múltiplas reações. Passando então para o tópico 6 aí da nossa disciplina, a gente vai chegar na parte de projeto e análise de reatores ideais não isotérmicos. Aqui pela primeira vez, os nossos reatores vão apresentar como possibilidade a variação da temperatura, acompanhando aí as características de liberação ou absorção de calor que uma determinada reação química tenha ao longo da transformação química. Então a gente vai entender aqui os efeitos entálpicos decorrentes da reação química acontecendo no nosso sistema. Essa parte está subdividida tanto na parte introdutória, onde a gente vai ver a parte de efeitos térmicos nesses reatores, revisitar esse conteúdo que normalmente a gente vê na disciplina de termodinâmica 2. Vamos dar uma olhada numa parte de métodos computacionais aplicadas aqui aos cálculos de reatores, vendo algumas aplicações do MATLAB, em decorrência, claro, da necessidade da resolução dos sistemas de equações diferenciais que vão representar essas transformações. Então, por conta disso, a gente vai ter que revisitar aqui alguns tópicos que a gente já vê em algumas outras disciplinas do curso, para que a gente consiga construir o modelo e embasar a resolução computacional do nosso problema da forma mais simples possível. Vamos ainda revisitar a termodinâmica para entender a parte de calor de reação, compreendendo aqui, por exemplo, os efeitos relacionados com as conversões de equilíbrio que ocorrem nesse tipo de sistema, e a partir daí a gente vai conseguir determinar tanto as constantes de equilíbrio como a conversão de equilíbrio de uma determinada reação. E por fim, adentrar aí no campo dos reatores em si, ainda considerando a idealidade de escoamento. A gente vai continuar trabalhando com o reator batelada com escoamento ideal dentro de uma operação não isotérmica, o reator CSTR com escoamento ideal dentro de uma operação não isotérmica e o reator tubular com escoamento ideal dentro de uma operação não isotérmica. Esses conteúdos encerram aí a nossa segunda avaliação, a nossa P2, então ela vai até esse conteúdo.
Muito embora a gente tenha mais conteúdos na avaliação 1, a densidade desse conteúdo aqui requer que ele seja aplicado aqui como uma avaliação única, porque é um conteúdo de uma densidade maior, a gente requer um tempo maior para entender isso que está sendo apresentado aqui. Seguindo com a nossa ementa, né, vamos passar para o tópico 7, onde a gente vai ver a parte de introdução à análise de reatores químicos não ideais. Quando a gente fala em reatores químicos não ideais, o que a gente está falando na realidade são dos modelos de escoamento não ideal, ou seja, reatores que apresentam aí divergência entre aqueles perfis de escoamento ideal que a gente viu nos reatores batelada, CSTR e tubular. Vamos ver ainda aqui como é que se comporta a conversão desses reatores com essa característica de escoamento não ideal. E vamos visitar os principais tipos de modelo que representam esse tipo de sistema. São os modelos de função de distribuição de tempo de residência, os modelos compartimentados e os modelos de dispersão axial. Por fim, chegamos no tópico 8, que é o último tópico da nossa disciplina, onde a gente vai visitar aqui, né, a parte de projeto e análise de reatores catalíticos heterogêneos. Né? Aqui a gente vai ver a definição e análise dos reatores heterogêneos, a aplicação desses reatores heterogêneos na indústria. E temos uma parte aqui de reatores para reações especiais, que a gente vai visitar ali no final, que são algumas reações que apresentam características peculiares de desenvolvimento aí dentro da reação. Essa é a parte 3 aqui da nossa disciplina, né? Então a avaliação 3 vai até essa parte aqui do conteúdo, essa é a divisão básica estrutural aí da nossa disciplina. Agora que a gente já sabe o que será cobrado em cada avaliação, vamos ver as datas previstas para a ocorrência dessas avaliações. A nossa primeira avaliação está prevista aqui para o dia 17 de novembro de 2021, ela corresponde a 33% do valor da nota final. Nossa segunda avaliação entre os dias 15 e 22 de dezembro, também valendo 33% do valor da nota final. E a terceira avaliação, aqui com 34 apenas para fechar aqui o somatório em 100%, né, mas todas as avaliações possuem exatamente o mesmo peso. Está prevista para o dia 12 de janeiro de 2022. Esse ano especificamente o calendário da gente ficou um pouco separado, né? A gente vai ter ali aulas entre dezembro e janeiro, o que não é muito normal aqui na universidade, mas em decorrência da pandemia o nosso calendário ficou assim dividido, então a gente vai adentrar aqui no mês de janeiro ainda tendo avaliações aí programadas. Seguindo com nossa estrutura aqui para a disciplina, né, os critérios de aprovação pelo estatuto aí da universidade é uma média superior igual a 7 nas 3 avaliações. A média será calculada com uma média simples entre as notas das 3 avaliações, né, onde P1 é a avaliação 1, P2 é a avaliação 2 e P3 é a avaliação 3. Ao longo dessas avaliações, pretendo subdividir algumas estruturas relacionadas com atividades assíncronas programadas previamente com vocês em relação ao conteúdo das aulas que vão ser disponibilizadas para vocês aí ao longo do semestre. Conforme ainda segue a nossa resolução, a gente tem uma prova de reposição que visa substituir a menor nota que vocês obtiveram aí ao longo do semestre, caso some 12 pontos nas 3 avaliações anteriores. A data prevista para essa avaliação é no dia 19 de janeiro de 2022, e a prova final aí como última data de encontro do nosso calendário para o semestre 2021.12 é no dia 26 de janeiro de 2022, e aqui a gente encerra as atividades da nossa disciplina nesse semestre. Com base em tudo isso que a gente viu, qual o objetivo dessa disciplina aqui ao longo da formação de vocês? O objetivo geral da disciplina de cálculo de reatores químicos é fornecer a vocês, como alunos, um conhecimento sólido sobre o dimensionamento, a análise dos reatores químicos ideais e reais, né, e torná-los capazes de aplicar esses conhecimentos na solução de problemas típicos que acontecem em plantas químicas. Esse é o objetivo principal que a gente tem aqui na disciplina. Temos ainda alguns objetivos específicos, né, que é familiarizar vocês com o equacionamento desse projeto dos reatores químicos, apresentar esses modelos ideais do projeto de reatores químicos. Vocês vão ver que esses modelos, muito embora levem esse nome de ideais, eles são modelos razoavelmente úteis, você consegue aplicá-los a uma vasta gama de sistemas. Apresentar ainda as características e a modelagem desses reatores isotérmicos e não isotérmicos, né? A gente vai ter essa variabilidade ao longo das diferentes unidades programadas para a disciplina. E por fim, que vocês conheçam os modelos dos reatores não ideais e que entendam como a gente consegue transpor essa barreira que normalmente acontece em reatores aí de escala industrial, né, para aplicações industriais. A nossa disciplina, como de costume, vai seguir toda a regulamentação aí, né, imposta pelo regimento da nossa universidade. As avaliações e critérios de aprovação vão seguir a resolução 1892 CONCEP, de 28 de junho de 2019, que é a resolução aí mais nova que a gente tem vigente, que rege, né, esses trâmites dentro da universidade. Então a gente vai segui-la
à risca dentro dos critérios que lá são apresentados. Sobre bibliografia, tá? A nossa disciplina ela vai ter muita coisa baseada aqui no livro do Fogler, né, que é o livro Elementos de Engenharia das Reações Químicas. A imagem do livro está aparecendo aí para vocês na tela, né, a imagem da capa do livro. É um livro muito interessante, com um conteúdo muito vasto, muito amplo, só que eu não gosto muito da cronologia com a qual esse livro apresenta o conteúdo para vocês. Por conta disso, eu também utilizo bastante o livro do Levenspiel, que é um livro que também estou apresentando a capa aí para vocês agora. E é um livro que tem uma cronologia muito melhor que a cronologia do Fogler, muito embora a didática de escrita do Fogler seja muito mais interessante para vocês. Então a gente vai usar muito da cronologia, né, a ordem com a qual os conteúdos são apresentados dentro da estrutura que aparece no Levenspiel, utilizando, claro, todos aqueles elementos que forem interessantes que aparecem no livro do Fogler. Então eu costumo falar que a nossa disciplina possui 2 livros-textos, o Fogler e o Levenspiel. Como literatura complementar, o que é que vocês precisam conhecer, o que é que vocês precisam ler? Eu sempre recomendo a leitura do Himmelblau. O cálculo de reatores nada mais é do que um balanço de massa com reação química. Se você conhece muito bem balanço de massa, você não terá problemas aqui na disciplina. Então o livro do Himmelblau, aqui de Engenharia Química, Princípios e Cálculos, que também estou deixando a capa aí para vocês, é um livro extremamente interessante para a nossa disciplina em si, por trazer esses conhecimentos associados aí e necessários ao desenvolvimento da gente na disciplina. Outro livro que eu sempre recomendo, que é uma leitura auxiliar muito importante, é o livro de cinética, que eu acho mais interessante, que é o livro do Smith. É um livro de conteúdo denso para a parte de cinética, que traz tudo aquilo de relevante que a gente vai precisar ao longo da nossa disciplina. A capa dele também está aí apresentada para vocês. Como último livro, dentro dessa bibliografia aqui da nossa disciplina, tem o livro do Davis e Davis, que é um livro que é disponibilizado gratuitamente aí na internet. Eu estou deixando aí para vocês o local onde vocês conseguem baixar esse livro especificamente. Dentro do site vocês vão ver que vocês têm opções tanto para fazer o download do livro inteiro, como para fazer o download ali de capítulos específicos. O que a gente vai usar mais especificamente desse livro está relacionado à parte de reatores não isotérmicos. Se vocês lembrarem, aquele tópico 6 da nossa ementa, que corresponde à nossa segunda avaliação. Por que eu vou usar esse livro aqui em específico e não os demais? Porque ele apresenta o conteúdo de forma muito mais direta, muito mais simples e muito mais moderna em relação às abordagens apresentadas nos demais livros, textos aí que são Fogler e Levenspiel. Então, por conta disso, nessa parte de reatores não isotérmicos, eu considero Davis e Davis uma literatura muito interessante por ser um livro gratuito. Estou deixando aí o caminho aí para que vocês o encontrem, né? Podem utilizá-lo até para as outras partes, tá? Um livro interessante aí para toda a parte de engenharia das reações químicas. Mas dentro da parte de reatores não isotérmicos, eu recomendo fortemente que vocês façam o acompanhamento com base nele, pois é o livro mais atualizado dentro desse conteúdo aí que a gente vai encontrar. Esse era o que a gente tinha aí para essa aula de apresentação do nosso conteúdo da disciplina de cálculo de reatores para o semestre 2021.2. Em caso de dúvidas, vocês sabem onde me encontrar, né? Estão aqui minhas formas de contato. Eu disponibilizo esse Instagram aqui para recebimento de dúvidas relacionadas às disciplinas. Tem esse canal no YouTube onde eu vou disponibilizar boa parte das aulas que a gente vai ter ao longo do semestre. Vocês vão conseguir acompanhar as aulas por lá. E aqui está o meu e-mail profissional, e-mail institucional aí da UFMA, caso vocês precisem estar em contato comigo e não consigam por caminhos aqui antes apresentados. Desejo a todos um ótimo semestre. A gente se encontra por aí em uma próxima aula. Até lá, pessoal!